Livro Contos e Causos. Conto 5. Perseguida. Um assassino à solta. Essa era a manchete dos jornais sensacionalistas da cidade. Havia, claro, os mais sóbrios que informavam: a polícia está trabalhando para localizar o criminoso e logo ele será detido. Porém, a população gostava mais dos sensacionalistas. Eram eles quem dominavam as rodas de conversas. Outra publicação estampava na capa: um matador fora de controle. Todas as conversas giravam em torno das 17 mortes que ocorreram em pouco mais de 2 meses. Todas seguiam o mesmo padrão. Vítimas que andavam sozinhas à noite eram brutalmente mortas a facadas. A roupa era retirada e os corpos abusados, não importando se fossem homens ou mulheres. Os cadáveres eram achados em locais desertos. A polícia não tinha pistas. Não havia cabelo, sangue, restos de pele ou sêmen. Nada. A vila estava em polvorosa. O lugar era pequeno, cerca de 10.000 habitantes. Já foi uma cidade próspera, com fábricas e comércio, mas a recessão naquele país provocou a falência da maioria delas. O que restou foram construções abandonadas, parques fabris desativados e mato. Muitas pessoas foram embora, mas algumas decidiram permanecer, alegando que nasceram naquele local e ficariam ali para sempre, embora tudo parecesse decadente e abandonado. A pequena localidade ainda tinha escolas, alguns comércios e indústrias pequenas, basicamente familiares. Era ali que agora existia um assassino à solta. Vivian olhou para o relógio na parede. 5 minutos para terminar a aula. Suspirou aliviada. Estava cansada e com sono. Trabalhar durante o dia e estudar à noite não era tarefa fácil, mas ela tinha que ajudar a sustentar a mãe e os 2 irmãos pequenos depois que o pai faleceu. Além disso, já estava no último ano da escola. No ano seguinte, a noite seria livre para descansar, já que a faculdade ficou impossível de ser cursada depois do falecimento do pai. Você está pensativa, Vi, disse Bel, uma amiga dela, uma jovem loira de 18 anos. Tô com sono, respondeu Vivian. A sirene tocou, indicando o fim da aula. O professor, um homem de 58 anos, alto e gordo, que já contava os dias para se aposentar, disse as orientações. Não esqueçam que os tempos são perigosos. A polícia pede para que vocês andem em grupos. Todo cuidado é pouco quando um assassino pode estar zanzando por aí. Os alunos não deram muita atenção às recomendações. Todos já as decoraram. Mesmo com a polícia fazendo rondas por toda a cidade, ninguém era maluco de andar sozinho em tempos como aquele. Vivian, Bel e mais 2 amigas saíram juntas da sala. As 4 eram vizinhas e moravam relativamente perto da escola. O colégio ocupava um quarteirão, então era só elas descerem pela esquina e caminhar 3 quadras. Depois iriam 2 quarteirões à esquerda e estariam em casa. Quando caminhavam para a saída, Vivian lembrou: preciso devolver um livro na biblioteca. Esquece isso, falou Bel. Se demorarmos, a rua vai começar a ficar deserta. Eu não vou andar por aí com pouca gente. Devolva amanhã antes da aula. Mas daí eles vão me cobrar uma multa, respondeu Vivian. O prazo para entrega é hoje. Uns centavinhos a menos não vão te fazer falta, observou Bel. Vou devolver hoje. Vivian estava decidida. Vão na frente e eu já alcanço vocês. Foi assim que ela se separou das amigas. A entrega na biblioteca foi rápida. A jovem deixou o livro, assinou a devolução e saiu correndo. Logo em seguida, sentiu uma pontada na barriga. Teve de ir correndo para o banheiro. Caramba, cadê a Vi? Perguntou Manuela. Ela falou que só ia devolver o livro e já vinha, respondeu Bel. Tá, mas isso levaria 1 minuto no máximo, observou Ana. Não é melhor a gente voltar para ver? Questionou Manuela. As 3 amigas já tinham caminhado os 3 quarteirões e estavam prontas para virar à esquerda, para percorrer as 2 quadras que faltavam até a casa delas. Vê que a Vi vai pegar carona com alguém, deduziu Bel. É capaz de ter parado para conversar com algum gatinho que vai levar ela até em casa. Não vamos empatar a vida da coitada. Elas continuaram caminhando. Vivian saiu do banheiro algum tempo depois, praguejando a falta de sorte. Ter uma dor de barriga justo ali? Correu até a saída. Talvez, ela pensou, as amigas ainda estariam esperando. Vivian? Disse uma voz atrás da moça. A jovem parou e olhou. Era o inspetor do colégio, um homem idoso e pequeno. Era ele quem fechava a escola e apagava as luzes. O que você está fazendo aqui ainda? Quis saber o homem.
Ela não queria falar sobre a dor de barriga. Respondeu: Fui deixar um livro na biblioteca. Mas até o bibliotecário já foi embora, observou o inspetor. Você está mentindo para mim. Tive que ir ao banheiro, confessou. O homem assentiu e voltou a perguntar. E suas amigas? Devem estar ali fora me esperando. Devem? Isso não é uma resposta afirmativa. Vivian detestava o velho. Era um sujeito detalhista em excesso. Eu preciso ir, inspetor. Até logo. Não quer uma carona? Questionou o homem. As ruas devem estar desertas agora. Posso te levar de carro até sua casa. Ela pensou em aceitar, mas respondeu: Não precisa, é pertinho. E as minhas amigas estão esperando. Tá bom. Boa noite para você. Ela virou as costas e saiu da escola, sozinha. O coração de Vivian deu um salto quando ela viu a rua deserta. Pensou em voltar e aceitar a carona do inspetor. Porém, a casa dela não era muito longe. Além disso, a rua era iluminada. Nada de mal iria acontecer, disse a si mesma. Começou a correr. Já estava na metade do quarteirão quando ouviu o estouro. O transformador de energia explodiu. Tudo ficou às escuras naquela rua. Vivian voltou a praguejar a falta de sorte. Voltou correndo rumo à escola. Quando chegou na esquina, viu o carro do inspetor indo embora. Ela não conseguiu alcançá-lo. Soltou outra praga. Voltou a olhar a rua escura. Não era seguro caminhar por ela. Decidiu ir uma quadra em frente. Lá tudo estava iluminado. O transformador atendia apenas aquela alameda. Chegando lá, era só virar à direita, descer 3 quarteirões e ir para a esquerda. Sua casa estaria logo adiante. Tudo ficaria bem, voltou a dizer a si mesma. O coração dela estava disparado quando virou à direita na via iluminada. Não sabia se era pelo esforço físico ou pelo medo. A avenida estava deserta. Todos abrigados em casa, com medo do tal assassino. A jovem estava quase no fim do primeiro quarteirão, quando viu uma pessoa dobrando a esquina, uma rua adiante. Estava todo de preto. Vestia calça e casaco com capuz. Até o tênis era escuro. O capuz estava puxado, escondendo o rosto. Vivian parou e examinou a figura. Sentiu um frio na espinha. Podia ser uma pessoa normal, mas alguém andaria sozinho em tempos como aquele? Era provável que não. Começou a correr no sentido oposto. Olhou por sobre o ombro e viu a figura vestida de preto começando a correr atrás dela. A moça correu até a próxima alameda e dobrou à direita. Continuou em disparada. Olhou para trás e viu que continuava sendo perseguida. Socorro! Gritou. Por favor, alguém me ajude. Chegou à próxima via e virou à esquerda. O sujeito continuava atrás dela, a uns 50 metros de distância. Vivian viu um corredor entre 2 edifícios sem sacadas. Foi até lá. Assim que entrou nele, percebeu que o local era um beco sem saída. O muro interligava os prédios. A jovem olhou para cima e viu janelas. As luzes estavam apagadas. Pensou em gritar, mas teve medo de que os berros chamassem a atenção da figura de preto. Com sorte, ele passaria direto, sem perceber que ela se refugiou ali e iria embora. Não foi o que aconteceu. O assassino chegou ao corredor e entrou, encurralando aquela que seria seu próximo alvo. O homem retirou o capuz. Tinha uns 20 anos de idade, estatura bem mais alta do que a mulher. Estudava no mesmo colégio de Vivian. Ela o reconheceu de imediato. Era um garoto tímido, que vivia pelos cantos, sem falar com ninguém. Tentou recordar o nome dele, mas eles nunca tinham se falado. A moça achava impossível um garoto como aquele ser o assassino que amedrontava a cidade. Então o sujeito abriu o casaco e retirou uma faca. Por favor, não me faça mal, disse Vivian a ele, mas o criminoso continuou avançando. Tinha um sorriso insano no rosto. Socorro! Bradou ela. Alguém me ajude. Olhou para as janelas acima, mas todas estavam escuras. Socorro! Voltou a gritar. Alguém, por favor. Vendo que não teria ajuda, retirou a mochila das costas e avançou contra o agressor. O garoto se defendeu da investida dela. Conseguiu arrancar a mochila da menina e jogá-la para trás. Tentou esfaquear Vivian, que conseguiu agarrar o braço direito dele com as 2 mãos. Apesar de o algoz ser mais forte, a jovem conseguiu impedir que a faca se cravasse em seu peito, até que recebeu um chute na barriga e foi jogada no chão. O assassino foi até ela, que ainda estava caída, e tentou esfaqueá-la novamente. A vítima tentava se defender com chutes, até que um deles acertou a faca, que saiu voando. Quando ela respirou aliviada, recebeu um murro no rosto que quebrou seu nariz.
O homem se levantou e deixou a vítima no chão, chorando. Caminhou até a faca e a pegou. Voltou até onde a menina estava. Sangrando e com dor, Vivian não conseguiria mais reagir. Foi então que lembrou de algo que leu antigamente. Em uma situação de agressão iminente, não se deve gritar socorro, mas sim fogo. Embora sempre tenha achado isto um absurdo, resolveu tentar. Fogo, gritou. Tá pegando fogo. O rapaz fez uma cara de assustado. Vivian continuou. Corre que tá pegando fogo. As luzes do apartamento que ficava em cima dela se acenderam. Lá de dentro, uma mulher falou. Tem alguma coisa pegando fogo. Fogo? Onde? Disse uma segunda voz que a moça não sabia de onde vinha. As janelas do apartamento se abriram. Em seguida, dois homens apareceram no beco. Vendo a aglomeração de gente, o bandido saiu correndo. O corredor estava bloqueado pelos dois homens. O delinquente tentou abrir espaço, mas foi contido por eles. Conseguiu esfaquear um na barriga, mas foi seguro pelo outro. Logo mais gente chegou e o sujeito foi imobilizado. Em poucos minutos a polícia chegou. O criminoso foi preso. A emergência médica veio e levou o homem esfaqueado, mas tudo ficaria bem com ele. Vivian chorava no beco. Uma policial conseguiu um copo com água e a abraçava enquanto ela bebia. Tá tudo bem, disse a policial. Você está a salvo. Foi então que a mulher do apartamento, a que ligou as luzes quando a jovem gritou fogo, apareceu. Parecia irritada. Perguntou: Por que você gritou fogo se não tinha incêndio? Vivian a encarou e respondeu com outra pergunta. Por que você não ligou a luz e abriu a janela quando eu gritei por socorro? A mulher abriu um sorriso sem graça. Virou as costas e foi embora. A policial falou: Você está certa em gritar fogo, porque não adianta pedir por socorro. As pessoas têm medo de se envolver em uma situação de perigo e acabar feridas ou mortas. Em uma situação de emergência, é melhor atiçar a curiosidade da população do que contar com o auxílio dela. Fim. Esta é uma obra de ficção. Os personagens, os acontecimentos e os diálogos são frutos da imaginação do autor e não devem ser interpretados como reais. Qualquer semelhança com fatos reais, pessoas vivas ou falecidas, terá sido mera coincidência. Todas as situações aqui representadas têm como único objetivo o entretenimento. Os pontos de vista, as opiniões e as crenças são dos próprios personagens e não representam necessariamente os do autor.